Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa última aula da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Lívia e a aula de hoje a gente vai aprender a aplicar todas aquelas forças que nós encontramos na aula passada, desde esforços externos em elementos estruturais até a parte de esforços internos, normal, cortante, momento, que a gente também aprendeu na aula anterior. Mas fiquem tranquilos que nessa aula a gente vai iniciar ela, fazendo uma revisão, da aula anterior, da aula 3, para a gente conseguir dar sequência aí de uma forma, que seja compreensível para todos, tá? Então, na capa já tem meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida em particular, queira tirar, para a gente poder ali sanar e auxiliá-los, tá? Então, o que eu vou ver na aula de hoje, professora? A aula de hoje é focada, pessoal, no conceito de tensão, tá? Então, toda a parte de tensões, bem como coeficiente de segurança. Mas o que rege, o objetivo maior dessa aula está relacionado ao conceito de tensões, tá? Que tensão, professora? Calma que a gente vai aprender o conceito do que é tensão. Mas dentre as tensões que a gente vai aprender está a tensão normal média, a tensão de cisalhamento, ou também denominada tensão cisalhante, tensão de esmagamento e também tensão em plano oblíquo, tá? Então, ou seja, tudo que provoca essa relação de tensão, que é tão importante para a parte conceitual de resistências dos materiais. Depois a gente vai passar para o conceito de coeficiente de segurança, Quais são os coeficientes de segurança utilizados e resolver exercício com essa solicitação e propriedade mecânica também. O principal diagrama da nossa área de resistência dos materiais, comumente conhecido por todos, que é o diagrama tensão e deformação. Então, a gente vai entender a relação que se tem entre quando o material recebe uma determinada tensão e como ele se deforma, ou seja, como ele se comporta, em relação a esse estímulo mecânico, tá? A classificação também do que são materiais dúcteis e do que são materiais considerados frágeis, tá? Com isso, nós temos objetivos nessa aula para serem atingidos, Então, o primeiro deles é conhecer quais são os tipos de tensões atuantes, os principais, aquela tensão normal, a tensão cisalhante, a tensão oblíqua, O que significa, qual que é o conceito dessas tensões. Depois nós vamos aprender sobre tensão de projeto, que é a tensão admissível, e também sobre tensão última, que é quando aquele material sofre ali a ruptura, em relação ao gráfico, e sobre também as propriedades mecânicas dos materiais, ou seja, como que nós classificamos eles em se tratando da parte mecânica, bem como ele se comporta em relação ao diagrama, como eu faço essa interpretação por meio do diagrama ali de tensão e deformação do material, tá? Vamos agora iniciar a nossa aula com uma recapitulação ali da aula 3, A gente vai fazer um remember ali dela, para que você não fique perdido, porque para a gente ir para o conceito de tensão, pessoal, tem que estar muito claro todos os tipos de esforços que nós calculamos na aula anterior. Então, é muito importante que você preste atenção nessa pequena revisão aí, para que a gente consiga dar sequência, tá? Então, na aula passada, nós aprendemos sobre elementos estruturais e que, se tratando do cálculo do elemento estrutural, ele é subdividido em ações que são externas e ações que são internas, Como assim? Bom, se eu tenho uma viga e essa viga é apoiada em pilares, as reações que esses pilares causam para segurar, para manter estável a viga, é uma reação externa à viga, Ela não está ali internamente na viga, se a gente observá-la, tá? Então, a reação do pilar, a ligação entre o apoio desse pilar e a viga que ele está ali mantendo em equilíbrio estático, é uma reação externa ao elemento estrutural. Bom, só que
essa reação externa, ela desencadeia uma resposta mecânica interna no elemento estrutural. Então, no caso da viga, a reação externa, que são, né, as reações oriundas dos pilares, da ligação entre pilar e viga, que está sustentando o elemento estrutural, provoca também, né, esforços internamente nesse elemento. E quais são esses esforços? A gente tem os esforços internos, ocasionados pelas reações externas e que podem ser esforço normal, esforço cortante, esforço momento fletor, esforço de momento torsor, tá? Então, na aula passada, a gente aprendeu como a gente calcula essas reações e também como a gente calcula os esforços internos. Então, os esforços internos é como se imaginasse aqui o desenho, o diagrama de corpo livre, né? De uma viga que a gente tem um apoio do lado esquerdo e um apoio do lado direito. Aqui nós temos apoio móvel, aqui nós temos apoio fixo, né? Então, por mais que eu tenha cargas externas, a força F1 e a força F2, pelas equações de equilíbrio da estática, que são o somatório de forças no eixo X, somatório de forças no eixo Y e somatório de momento, eu consigo encontrar essas reações externas, né? Ou seja, as reações oriundas desses apoios. O que é a representação desse apoio? Esse apoio é um mecanismo de ligação mesmo entre diferentes elementos. Então, eu não tenho a viga que é conectada, ligada, por exemplo, a um pilar. Essa ligação, ela está aí representada por esse apoio. No caso aqui, um apoio móvel e do seu lado direito, ali, um apoio do tipo fixo. Então, apoio móvel também denominado de primeiro gênero, lembram-se? Que ele trava em somente um sentido, e apoio fixo de segundo gênero, que trava em dois sentidos. Essas reações, elas desencadeiam esforços internos. Então, é como se nessa seção C aqui, ó, eu dividisse, né, a viga em duas partes, uma parte para cá, outra parte para cá, e essa subdivisão, ela tivesse como resposta os esforços internos atuando ali, né? Eu consigo visualizar eles. O esforço de normal, né, que é sempre no sentido axial do elemento estrutural, isso também a gente aprendeu na aula passada. O esforço de cortante, que é o esforço que cisalha essa viga, provoca esse cisalhamento, e o esforço de momento fletor, tá? Todos esses são esforços considerados internos. Internos, tá? Beleza? Então, a gente aprendeu a calcular por meio das nossas convenções, né? Então, a convenção do esforço normal, ela nos diz que, ao analisar uma seção, se a minha força está provocando tração, ou seja, ela está saindo da seção, eu tenho um esforço do tipo positivo, né? Agora, se eu tiver ao contrário, ou seja, se ela está comprimindo a seção, a gente tem um esforço negativo. Em relação ao esforço cortante, ao olhar para a esquerda, se essa força está para cima, ela é considerada positiva, e ao olhar para a direita, se ela estiver para baixo, que será positiva. O contrário disso, negativo. Esquerda para baixo, negativo, né? Força para baixo, negativa. E se a gente olha a seção à direita e ela está para cima, aí sim ela será um esforço negativo. Lembrando que, para a gente fazer prova real, é até interessante a gente olhar tanto para a esquerda quanto para a direita na mesma sessão. Não é necessário você sempre olhar para as duas, né, para resolver o teu exercício. Mas você olhando para a esquerda e olhando para a direita, você consegue aí, gente, descobrir, né, se você está fazendo, inclusive, o cálculo correto. Porque olhando para a esquerda e olhando para a direita, se as tuas contas estiverem certinhas, né, tudo, o cálculo da reação de apoio muito bem calculado, o cálculo dos esforços internos também, então espera-se que se tenha o mesmo resultado, tanto olhando para a esquerda quanto olhando para a direita. Prof, mas como que isso é possível, né? Eu tenho o mesmo resultado
olhando para a esquerda e olhando para a direita, sendo que eu estou olhando para lado diferente, por causa da minha convenção de sinal. Então, a minha convenção muda. Se eu olho para a esquerda, quem está para cima é positivo, lembra? Se eu olho para a direita, quem está para baixo, que vai ser o esforço positivo. E se tratando de momento, tá? O momento, ele tem diferença de convenção do cálculo de reação de apoio. Quando a gente estava lá no cálculo de reação de apoio, o momento que girava no sentido anti-horário era considerado positivo. Quando a gente fala de esforço interno e a gente olha para a esquerda e o giro é horário, ele é positivo, tá? E se a gente olhar para a direita e o giro for anti-horário, que ele vai ser positivo. O contrário disso, a gente tem resultados negativos. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a parte de convenção. Tomar uma aguinha, peraí só um pouquinho. Bom, por meio do cálculo dos esforços internos e da convenção, a gente consegue, então, traçar o nosso maior objetivo, que são os diagramas de esforços internos. Então, aqui, no caso, eu tenho uma viga biapoiada, com uma carga concentrada de 5 newton. Essa viga tem vão ali de 4 metros. Então, quando eu aplico a convenção anterior, essa daqui, olha lá, se eu olhar para essa viga, eu vou ter seções, Então, a gente estipula a seção sempre antes ou depois de um apoio. Então, eu posso colocar uma seção número 1 aqui, uma seção 2 aqui, outra seção antes e depois de carga pontual, Lembram-se da aula passada? E uma seção anteriormente ao último apoio. Então, se eu analiso, por exemplo, a seção 1 e olho para a esquerda, eu vou ter uma força de 2,5 sendo direcionada para cima. Então, por isso que aparece o 2,5 para cima aqui, E durante todo esse trecho, se eu estou na seção 2 e olho para a esquerda, eu também vou ter a força de 2,5 para cima, tá? Na seção 4, se eu olho para a esquerda, eu vou ter a força de 2,5 para cima e a força de 5 para baixo. Então, o que vai me resultar? O 2,5 aqui também, na seção 4. O 2,5 o quê? Negativo. Por quê? Mais 2,5 menos 5, que resulta em menos 2,5, tá? Da mesma forma, a gente fez o cálculo de momento. Então, na seção 1, a gente tem uma força aplicada, mas a gente não tem distância até a seção 1. Então, por isso que aqui deu 0. Aí, quando a gente vem para a seção número 2, a gente tem a força de 2,5 vezes a distância de 2. Então, 2,5 vezes ali a força de 2. E por aí vai, tá, pessoal? Bom, seguindo ali, agora nós vamos... eu gostaria que vocês, por gentileza, busquem ali no conteúdo da aula passada, na aula 3, para poder revisar, que foi todo esse conteúdo anterior aqui, tá? E agora a gente vai entrar propriamente na introdução de tensão normal, tá, pessoal? Tensão normal atuante, tensão admissível, tensão última, que é realmente a aula de hoje, tá? Bom, seguindo então, tá? Até agora, você aprendeu sobre o elemento estrutural, as forças que agem nesse elemento e os esforços internos desse elemento, Então, a gente está bem aqui, elemento estrutural, força atuante, tá? Só que, pessoal, essas forças que atuam no elemento, elas, geram o que a gente denomina de tensão. Como assim, professora? Qual que é a diferença de tensão para uma força atuante, tá? Imagina que você tem aqui a minha
calculadora, né? E eu aplico uma força bem aqui em cima dessa calculadora. Estou falando da força, certo? Então essa força, sei lá, 5 kN, 10 kN, 3 kN, tá? Só que, como esse material responde a essa força, vai estar relacionado a onde eu aplico e a área que é aplicada. Então, no caso dessa calculadora, a força que eu estou aplicando aqui está em relação a essa área. Então, ou seja, como a força está em relação a uma determinada área, a gente denomina não de força, pessoal, mas de tensão que essa força provoca. Por quê? Ela é uma resposta mecânica de aplicação em relação a uma área, né? Então, se eu pegar essa mesma força que eu estou aplicando aqui na calculadora e aplicar numa laje aí da sua sala, não vai ter o mesmo significado de tensão do que a calculadora, não é? Porque a área da calculadora é muito, muito, muito menor do que a área que você está aí me assistindo no seu quarto, na sua sala. Então, essa diferença, ela é compreendida por meio do conceito de tensão, que é a relação entre a força que está atuando pela área que está recebendo essa força, tá? Então, o elemento tem como resposta dessas forças as tensões que atuam nele. Essas tensões que atuam, elas podem ser de diferentes formas. A gente pode ter tensão normal, a gente pode ter tensão cisalhante ou tensão de cisalhamento, tensão que provoca esmagamento, muito comum em parafusos, tensão em planos oblíquos e tensões de projeto, que são também denominadas tensões consideradas admissíveis, ou seja, que levam em consideração o coeficiente de segurança. Então, nesta aula, a gente vai aprender o que significa cada uma delas, tá? Em relação, qual que é a diferença da força que está aplicada aqui para gerar tensão normal com a força que está aplicada aqui que gera tensão de cisalhamento, tá? Então, a gente vai compreender melhor sobre isso para a gente poder fazer os nossos cálculos aí no futuro da engenharia. Vamos começar, então, pela nossa tensão do tipo normal, tá? Tensão normal. A tensão normal, turma, ela é representada pela letra sigma, olha lá, esse símbolo aqui, tá? O que é a tensão normal? A tensão normal, ela é a resposta mecânica de uma força que age perpendicularmente a uma área. Como assim, professora? Tá? Olha só, aqui nós temos um objeto sendo tracionado. Então, a carga que está provocando tração aqui é a carga P. Tá vendo que é essa força que está atuando aqui? Essa força que está atuando, ela está perpendicular à área de solicitação, que é essa área aqui. Então, como ela forma 90 graus, ela está perpendicular a essa área, ela é uma tensão do tipo normal, tá? Que mais? Cabo de aço que você tem lá, que ele é tracionado. Você pendura um vaso, pendura prateleira e em determinado, como forma de ligação ali, você está colocando, né, o cabo de aço, tá? Ou na ponte estaiada, por exemplo, né? Então, esse cabo que a gente tem aqui, né, todo entrelaçado, tá? Ele é submetido a uma tração, a uma força, não é? Então, essa força que tá aqui, para ela tracionar esse cabo, ela tá agindo, né, de forma perpendicular à área. Qual área? Então, se eu der um zoom aqui, eu vou ter a área transversal desse cabo, né, que é essa daqui, e a força atuando nela. Ou seja, essa força, ela tá formando 90 graus aí com a nossa área transversal, tá? Com a nossa bitola desse cabo. Então, esse tipo de resposta, esse tipo de força, esse tipo de conceito, né, que a gente está falando aqui, a força, ela vai gerar uma tensão normal nesse cabo, tá? Corda, quando é tracionada também, tensão normal.
o cabo que a gente acabou de falar, tá? Tudo isso daí a gente está falando de força perpendicular à área transversal, tá, pessoal? Qual que é a equação, professor, então, que eu calculo a tensão normal? A equação é tensão, que é o sigma, então quando tiver esse sigma você já sabe que é tensão normal, ela é igual à razão da força aplicada perpendicularmente dividida pela área. Então, se eu tiver, por exemplo, no caso, uma área transversal retangular, eu vou fazer lado, né, vezes lado ali, que é, na verdade, como é retângulo, vai ter medidas diferentes, né? Se eu tiver quadrangular, lado vezes lado. Se eu tiver circular, né, a área do círculo, então você vai aplicar πr ao quadrado. E por aí vai. Então, tudo depende da área que a gente está falando, tá? Essa equação de tensão é igual a força, a razão de força dividido pela área, ela é oriunda da integração. Qual a integração? A integração da força, né, dF, é igual à integração da tensão em relação a uma determinada área. Então, ou seja, o quanto essa força está propagando por toda essa extensão de área que nós temos. Então, imagina ali um estádio de futebol, né? No estádio de futebol, a gente vai ter uma laje e nessa laje vai ter várias pessoas em cima dela atuando, vibrando, pulando. Então, ali a gente tem uma tensão ao longo de toda a área da laje atuando, tá, pessoal? Então, a gente projeta para essa situação, para esse tipo de solicitação. A tensão atuante com várias pessoas pulando não é diferente, por exemplo, quando a gente pensa em uma sala de aula com várias pessoas sentadas, tá? Então, a tensão que essas pessoas provocam sentadas como força, como resposta mecânica da laje, é muito diferente quando a gente pensa aí em arquibancada. Seguindo, aqui a gente tem exemplos, né? Ó, o cabo ali de estrutura pré-moldada, né? E pré-fabricada, ele tá içando, tá? A placa ali. Então, esses cabos aqui, esses dois cabos, eles estão sendo o quê? Tracionados para conseguir içar essa peça e o trabalhador colocar aí no local correto, né? Então, a gente tem a representação aqui, ó. A tensão, a força que atua nessa peça gera uma tensão ao longo de toda a área perpendicular dela. Toda a área transversal. Aqui também a gente tem um exemplo prático de viadutos, né? Então, o tablado e a laje superior desse viaduto que descarrega a carga sobre ali os pilares. Certo? Vamos agora para o próximo conceito, que é a tensão cisalhante, ou também denominada de tensão de cisalhamento média. Veja que a nomenclatura, a letra, né, da representação dessa tensão é diferente da tensão normal, que é um sigma. Aqui a gente tem, olha lá, outro tipo de símbolo, tal do tal, tá? Então, ele é bem diferente, tá? Essa representação ali dele, que denota que a gente está falando de tensão de cisalhamento. A tensão cisalhamento, pessoal, é como se ela provocasse mesmo um cisalhamento no elemento estrutural. Então, diferente da tensão normal, que eu vou ter ou uma compressão, que é uma força agindo perpendicular à área, né? Uma compressão ou uma atração, como no caso do cabo, que eu falei para vocês, na tensão de cisalhamento eu vou ter um deslizamento, tendendo, provocando o cisalhar desta peça, tá? Então, como que ela pode provocar esse cisalhamento? Diferente da tensão anterior, da normal, que a força, ela atuava perpendicular, né, à área de atuação, aqui a gente está falando de uma força que age tangencial. Tangencial. Então, olha lá do slide anterior. Aqui a gente tinha uma situação que a força, ela estava perpendicular, né, a essa área. Olha lá, força perpendicular a essa área. Olha a diferença desse. A força, ela tá tangente, pessoal. Então, o que ela tá fazendo com isso? Ela tá provocando o deslizamento dessa peça, tá?
Então, a tensão cisalhante, novamente, o símbolo de representação, ela continua sendo uma relação da força sobre a área, né? Essa é a razão dela, porém, diferente da tensão normal, que essa força é perpendicular, aqui a gente está denotando até pelo símbolo da cisalhante, do esforço cortante, né? Dividido pela área. E é importante que você entenda que ela é tangencial. Então, se eu estou falando aqui de uma estrutura vertical, a tangente vai estar representando dessa forma. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de uma viga, né? A minha cisalhante, ela vai estar provocando o cisalhamento dessa forma. Então, eu vou ter uma força aqui que vai ser tangente a essa área aqui de atuação do nosso elemento estrutural, tá? Aqui no caso a gente tem conexão, né? Também ligação entre elementos. Por exemplo, você pode pensar na parte de solda, né? Estruturas metálicas. Você pode também pensar em estruturas de madeira, que a gente tem conexão entre elementos. Então é muito importante o cálculo preciso, né? Dessa cisalhante por meio do esforço cortante. E aí, quando a gente analisa essa ligação, ó, a linha aqui, o lado AB com o lado CD, ele tende a ser cortado mesmo pela força F atuante. Por quê? Ela provoca o deslizamento. Então, essa força F, nada mais, nada menos, que ela está tangencial à área de atuação. Tá? Aqui, exemplo, né, de situações reais de tensão cisalhante. Então, a gente tem um ensaio, né, de forma real de uma viga. Isso aqui foi uma dissertação, né, análise experimental de concreto armado com furo na alma, próximo à armadura de aço. Tá aqui o link, né, que está disponível para que você, caso alguém queira acessar. Então, olha o que a gente analisa. Esse apoio, ele estava comprimindo aqui a peça, e esses apoios também, de forma geral, um esforço cortante de cisalhamento. Como que ela, né, se rompeu? Ó, veja um trajeto dela, tá de forma diagonal, inclinada, ou seja, eu preciso ter a atuação de armadura, dimensionar essa armadura corretamente quando a gente está falando de estrutura de concreto armado, para que eu possa conter esse esforço cisalhante. Quem colabora com esse esforço? No caso de concreto armado, o estribo, né, pessoal? Aquela armadura que a gente tem aqui, né, de forma transversal no nosso elemento estrutural. Também exemplo de cisalhamento, então aqui no caso a gente tem uma peça, ligação de peças parafusadas, né? Aqui a gente tem uma chapa, aqui a outra chapa, olha lá. E a conexão, por exemplo, de 3 a gente tem por meio de um parafuso. Então, a força que eu atuo aqui deslizando para essa conexão vai provocar o quê? Um deslizamento para cá e um deslizamento para cá contrário, que tende a fazer com que essa peça, se não bem dimensionada, seja cisalhada, né? Então, conexão ali entre elementos. Dúvida aqui? Nenhuma dúvida no chat? Não? Por enquanto não, professora. Beleza. Próxima tensão, tá? A próxima tensão é a tensão de esmagamento. Então, pessoal, enquanto a gente viu que tem tensão normal que pode gerar compressão, tração, porque é perpendicular à área de atuação, a tensão cisalhante que provoca o deslizamento, porque ela é tangencial à área de atuação. A de esmagamento, ela é muito comum e provocada por conexão de parafusos, tá? Rebites. Então, como que isso acontece? É como se a seção própria do parafuso, com o deslocamento da força, ela esmagasse uma determinada área. Vamos ver, né? Como que isso se dá. Então, aqui eu tenho uma conexão de parafuso, tá? Entre duas chapas diferentes. Com a atuação do meu esforço cortante, deslizando, provocando esse deslizamento,
o que vai acontecer? A tendência do elemento de ligação é ser empurrado contra a parede, digamos assim, que ele está aqui instalado, a casa dele. Então, essa área que nós temos vendo aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ela tende a ser o quê, pessoal? Esmagada. Então, em elementos que ligam, que a gente utiliza, conexão, parafuso, dependendo do peso que essa carga está suspendendo, tem que tomar muito cuidado para ver se ela vai ter capacidade para resistir e não romper, tá? Além da tensão de cisalhamento, além da tensão normal, a gente também tem que projetar em relação à tensão de esmagamento. Como que é a fórmula da tensão de esmagamento? Então, a tensão de esmagamento ela está aqui como sigma e ela é dada em função da carga que está provocando essa tensão dividido por T vezes D. O que é T? T é a altura da chapa, é a área da casa mesmo que esse elemento está, né? Então, T é a espessura, a altura dessa chapa e D é o diâmetro aí que nós temos. É como se eu criasse ali uma projeção de área em relação à atuação, né, que esse parafuso está fazendo no local, provocando esse esmagamento aí. Então, T, espessura, D, o diâmetro. Mais uma, tensão em plano oblíquo, tá? Então, além da gente ter a tensão normal atuando, a gente pode ter essa tensão normal em planos inclinados, que é o que a gente denomina tensão em plano oblíquo. Ela também pode ser denominada tanto por sigma, pessoal, quanto pela tensão de cisalhamento, porque ela pode provocar os dois tipos de esforços. Ela pode tanto agir, né, dependendo da componente dela, como uma tensão normal, e dependendo da componente como uma cisalhante. Como assim, professora? Nas aulas iniciais, vocês lembram que quando a gente tinha força inclinada, a gente levava para poder calcular elas para o eixo X e para o eixo Y. Sempre. Tinha força inclinada, levava, decompunha, né, para os dois eixos, e aí a gente fazia somatória de forças. Só que o que ocorre? Isso significa que uma força que é inclinada e é levada para o eixo X e para o eixo Y, quando ela está no eixo X, ela pode provocar um determinado tipo de tensão. Uma tensão normal ou uma tensão de cisalhamento. E quando ela está no eixo Y, ela pode provocar outro tipo de tensão, tá? Então, por isso que vocês viram aqui que a tensão em plano oblíquo, ela está denotada tanto com sigma, que é uma representação de tensão normal, quanto por tal, que é uma representação de cisalhante, tensão de cisalhamento, tá? Porque depende da gente analisar como essa decomposição está atuando e em qual plano. Se ela estiver perpendicular ao plano, ela vai ser uma tensão normal. Se ela estiver agindo tangencialmente a esse plano, ela vai ser uma tensão de cisalhamento, tá? Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo, né, da tensão, da força ali, desculpa, a força atuando no plano inclinado. Então, se eu levo essa força para cá, ela vai ter uma decomposição que atua perpendicular e uma decomposição de força que atua tangencial. Então, essa aqui, ó, essa força aqui, que a gente está vendo de tangencial à área de atuação, ela é uma força que vai tender a cisalhar o elemento. E quando a gente visualiza essa daqui, é uma força que tende a tracionar o elemento, né? O plano que ela está atuando. Certo, pessoal? Bom, a gente aprendeu até agora o que é tensão, né? Tensão normal, relação de força sobre área, tensão tangencial, tensão de plano oblíquo, tensão de esmagamento, enfim, todos os tipos de tensão. Contudo, quando a gente fala de estrutura, a gente não fala só de um ponto aplicado.
a gente está falando de tridimensional, do eixo X, do eixo Y, do eixo Z e suas forças decompostas nesses eixos e atuando respectivamente de formas diferentes, tá? Então, quando nós aprendemos esse conceito, é importante que a gente tenha clareza que essas forças elas estão aplicadas num estado de tensão, tá? Como assim no estado de tensão? Nada mais é que conjunto de componentes que descrevem as tensões ao longo dos eixos X, Y e Z. Então, aqui a gente tem as ordenadas, o eixo X, Y e Z e um cubo representativo. Então, ou seja, a tensão que eu estou atuando, levando em consideração nesse eixo, ela pode ter uma representação, né, uma atuação de cisalhamento no meu cubo, que é bem diferente da tensão provocada pela força no eixo Z, que como ela está perpendicular à área, ela gera uma tensão normal. Então, quando a gente fala de estado plano ali, né, estado de tensão, a gente está falando de forças que agem em todos os eixos que compõem o tridimensional. O eixo X, o eixo Y, o eixo Z. E é importante, na resistência dos materiais, que a análise seja feita em cada um dos eixos. Então, uma força que eu estou provocando em relação ao plano ZY, ela pode, claro, ser totalmente diferente da força que está provocando tensão do plano ZX. Assim como no caso do eixo Z aqui, eu vou ter uma força ao longo de Z, que está provocando nessa face uma tensão normal e não cisalhante como as outras. Dessa forma, a gente entende que eu tenho que analisar cada uma das faces quando é tridimensional, quando eu estou falando do pilar, quando eu estou falando do elemento estrutural, né? Cada uma das forças atuando para compreender, ter esse cálculo de tensão e como esse material responde de forma mecânica a essa força que está atuando, ou seja, qual é a tensão em cada um dos eixos, tá? Qual que é a unidade, então, de tensão? Como eu disse para vocês lá, que tensão, seja ela cisalhante, seja ela normal, é a razão de força sobre área. Força, a gente sabe que pode ser quilonewton, pode ser newton, né? A área pode ser o quê, pessoal? Pode ser milímetro quadrado, pode ser metro quadrado, pode ser centímetro quadrado, não é isso? Então, a unidade, ela é uma relação, né, da força que eu tenho em Newton pela área. Então, o que nós temos? Quando a gente divide Newton, né, pela área, a gente pode ter diferentes unidades. A tensão pode estar Newton por metro quadrado, Newton por milímetro quadrado, quilonewton por metro quadrado, quilonewton por centímetro quadrado, enfim. Mas existem padrões, né, que a gente utiliza na resistência dos materiais, que é o que a gente sempre tenta converter como notação, como forma de representação da unidade padrão dessa área, tá? Então, qual é esse? Pessoal, é muito comum a gente ter a representação de Pascal, né? Que Pascal significa Newton, força em Newton, por área em metro quadrado, tá? Isso é Pascal. Então, quando você vê, deu 50 Pascal, é uma unidade de tensão que nada mais, nada menos está falando que é Newton por metro quadrado, tá? Em vez de a gente falar Newton por metro quadrado, a gente fala Pascal, tá? Fica mais claro. Então, aqui a gente tem 1 quilopascal. Ó, quilo não é a abreviação ali de 10 à terceira? Então, quando eu estou falando de Newton, de 1 quilopascal, eu estou falando de 10 à terceira pascal, ou 10 à terceira Newton por metro quadrado, tá? Quando eu estou falando de megapascal, mega, pessoal, o M, o prefixo M, ele é 10 à sexta. Então, eu estou falando de 10 à sexta pascal, estou falando de 10 à sexta Newton por metro quadrado. E giga
diferente daqui, que é 10 a sexta, aqui, que é 10 a terceira, o giga, ele é 10 a nona, tá? Então, a gente está falando 10 a nona Pascal, 10 a nona Newton por metro quadrado. Um dos padrões utilizados ali na construção civil está relacionado à unidade em MPa, tá? Que é o megapascal, 10 a sexta por Newton por metro quadrado. Então, quando você ouvir MPa, você está vendo, né, que esse resultado significa do M, 10 a sexta, do Pascal, Newton por metro quadrado. E dica, MPa é a mesma coisa também que aqui, ó, Newton por milímetro quadrado. Então, MPa pode ser tanto 10 a sexta Newton por metro quadrado, quanto direto Newton por milímetro quadrado, tá? Aí já converte direto. Então, se a gente dividir a força em Newton por milímetro quadrado, a nossa resposta já vai dar direto ali MPa. Essa é uma de unidade padrão, utilizada muito na engenharia civil para cálculo de tensão. Próximo. Vamos agora, que a gente entendeu tensão e a unidade de tensão, ao próximo conceito, que é tensão admissível, né, e ruptura. Certo? Tensões admissíveis e tensões últimas, que são tensões de ruptura, tá? Então, você viu, entendeu que a tensão é uma relação de força, né, sobre uma determinada área. Só que na engenharia, a gente também tem outros conceitos dentro dessas tensões que estão relacionadas a ela ser ou não uma tensão aplicada ao projeto, tá? Então, a tensão admissível, ela está relacionada ao dimensionamento, tá? E a tensão última, que é a tensão de ruptura, ela está relacionada ao rompimento que nós temos num determinado material por meio de ensaio de propriedade mecânica, que a gente também vai ver na aula de hoje, tá? Então, a tensão última, ela nada mais é que está relacionada com a tensão de ruptura. Em dimensionamento, a gente tem que garantir que a tensão que eu estou calculando, ela seja, né, pessoal, menor que a tensão que vai romper, que é a tensão de ruptura, tá? Então, tensão de ruptura, eu estou verificando a capacidade desse material de resistir a uma força e como ele se comporta em termos de deformação e ao rompimento que ocorre. Então, qual que é a máxima carga que eu consigo aplicar nesse material, seja ele normal, seja ele cisalhante, né, essa força de forma normal, cisalhante, até eu provocar o rompimento, tá? Então, essa é a tensão de ruptura. Quando a gente fala de tensão admissível, a gente tem que admitir que ela seja menor que ruptura, porque é uma tensão que vai estar aplicada ao dimensionamento das nossas estruturas. E como que eu faço para essa tensão ser admissível? Por meio do que a gente denomina de coeficiente de segurança. Então, esse coeficiente de segurança é a métrica, né, o parâmetro que eu estou utilizando para fazer com que, por mais que esse material, por exemplo, aguente 50 kN, eu vou dimensionar até 30, tá? Porque daí eu tenho uma zona, né, pessoal, segura para dimensionamento. Como que é a equação, né, desse coeficiente de segurança? Então, o coeficiente de segurança, ele nada mais é que uma razão entre a carga última do diagrama de tensão de deformação pela carga que eu estou analisando de forma admissível, tá? Assim como, quando a gente fala de carga, a gente também pode falar de tensão. Então, o coeficiente de segurança é uma relação também entre a tensão última, ou seja, que vai romper desse material, até a tensão sobre a tensão admissível que esse material pode ser dimensionado. Algumas normas, elas citam, né, essa parte de coeficiente, combinação que nós fazemos em termos de favorável e desfavorável para o projeto de dimensionamento de diversos tipos de sistemas.
Dentre essas que a gente pode visualizar melhor, essa questão de dimensionamento, essa questão de coeficiente de segurança aplicado, nós temos a BNT-NBR 6118, que é uma norma específica, né, pessoal, para projeto de dimensionamento aí de estruturas de concreto armado. Então, você também vai ver citação ali da parte de coeficiente de segurança dela. A NBR 7190, que daí é uma norma voltada para projeto e estruturas de madeira. A 8.800, que volta para a estrutura de aço. Temos também a 9.062, que é projeto de concreto pré-moldado. Então, vejam, todas elas vão citar a parte de segurança, a parte de condições favoráveis e desfavoráveis, que vai diferir do tipo de material que você está aplicando em termos de sistema. Então, eu não posso comparar, né, quais são as combinações que eu estou utilizando ali, as condições numa estrutura metálica em comparação, por exemplo, com o projeto de estrutura de concreto armado, né? Com o projeto de estrutura pré-moldada. Então, tudo difere de acordo com o tipo de sistema também, tá? Prof, mas você citou norma, você citou tensão admissível, né? A tensão de ruptura. Como que a gente caracteriza esse material? Então, aí a gente entra para um próximo conteúdo, que é a parte de propriedade mecânica, tá, pessoal? Então, todo material a gente precisa caracterizá-lo. Qual é o máximo de resistência que vai atingir em MPa o meu concreto? O quanto que o aço que eu estou desenvolvendo lá na siderúrgica, com a liga que eu estou utilizando, tem de ruptura? Qual que é a carga máxima de ruptura? Para isso, a gente tem ensaio normatizado para verificar essa capacidade de material, que é o que a gente vai começar a ver agora, tá? Então, a gente precisa fazer a caracterização dele em termos de propriedade mecânica, e isso é importante de diversas formas. Desde exigência de projeto, quando a gente está falando de execução de obra de concreto armado, por meio do controle, né, tecnológico do concreto. Então, um concreto lá que você compra, né, que você adquire para sua obra, ele tem que atingir uma determinada resistência, né, voltado, que atenda ali o projeto estrutural. Então, vamos supor que o concreto que você tem que adquirir, ele tem que atingir 30 MPa aos 28 dias. Então, vai ter um ensaio que a gente consegue fazer essa verificação, tá? O aço que você está comprando para utilizar como armadura dentro dos seus elementos ali, dentro da sua viga, dentro do seu pilar, ele também vai ter uma especificação de tensão a ser atingida pela indústria com base, né, do desenvolvimento de liga dele, de quais são os constituintes, quais são os elementos químicos que estão ali, né, distribuídos naquele material. Então, ou seja, todo material ele é possível, né, da gente caracterizar ele de forma mecânica para basicamente entender o conceito importante, como este material responde ao estímulo mecânico, né, quando ele é solicitado, quando ele é pressionado, quando ele é tensionado, quando ele é comprimido ou quando ele é tracionado, tá? Depende do tipo de ensaio que a gente está falando. Então, aqui a gente tem a fotinha de indústria, porque é muito utilizado na parte até de controle de qualidade de indústria, para eu saber se esse material está atingindo resistência considerável. E para a gente conseguir fazer isso, nada mais, nada menos que um ensaio de tensão por deformação, tá? O ensaio de tensão e deformação, pessoal, é um dos ensaios mais importantes que a gente tem dentro da área de resistência dos materiais. Ele pode, a depender do material, ser tanto um ensaio de tração, tá? Quanto um ensaio ali de compressão. Por exemplo, no caso de concreto, a gente comprime o material até a gente ter um rompimento. Que material? Um que a gente denomina de corpo de prova. Então, a gente molda esse concreto num CP, num corpo de prova, que é padronizado dentro de uma forma, é como se você colocasse o concreto ali dentro da forma e depois, com determinados dias, você tira ele para romper. E no caso do aço, é muito comum a gente ensaiar, né, para ter esse diagrama de tensão e deformação, a tração. Então, ou seja, um a gente está tracionando, o outro a gente está comprimindo. Ambos são ensaios de tensão e deformação.
só que a forma, né, de rompimento está diferente, assim como a forma que a gente tem de acessório dessa máquina que vai fazer. Então, o corpo de prova de concreto ele vai ser diferente, por exemplo, do corpo de prova quando a gente fala de um aço, tá? Óbvio, todos têm norma para ser feito, tá? Não é, eu vou fazer do jeito aqui, vou cortar um CP dessa forma. Não, pessoal, é tudo normatizado. Seguindo, então, com o nosso conteúdo, aqui a gente tem um exemplo de prensa, né? A prensa ali que está disponível, inclusive, de bibliografia básica aí da disciplina, que é o Hibbeler, né? De resistência dos materiais. E aqui eu vou começar a explicar um ensaio para vocês do aço, tá? É o mesmo raciocínio em termos de lógica ali de rompimento quando a gente está falando de concreto. A diferença é que enquanto um eu estou afastando para submeter a tração, o outro eu vou estar aproximando até romper. Então, vamos entender esse ensaio. Então, aqui a gente está falando de tensão versus deformação. Primeiro de tudo, vamos entender a nomenclatura? Esse ensaio está avaliando a tensão. O que é tensão? A tensão é a relação de uma força aplicada sobre uma determinada área. Então, ele está num dos eixos com esse tipo, né, de parâmetro. Versus deformação. O que é deformação? Ou seja, quando eu aplico uma força nessa calculadora aqui, né? Eu vou e aplico, ela tende, aqui ela tá deformando bem pouquinho, né, pessoal? Mas ela tem uma deformação, tá? Quando eu vou lá, empurro, tem um pilar aí de concreto perto de você, quando você vai lá e empurra o pilar de concreto, você consegue visualizar ele se movendo, ele se deformando? Não, a gente percebe uma diferença muito grande entre este material e uma esponja, né? Um material que consiga uma deformação. Então, ou seja, nada mais, nada menos que a gente está falando de como estes materiais respondem de forma diferente ao estímulo mecânico, tá? O concreto, ele não, a gente percebe nitidamente que há uma diferença de deformação dele, e quando a gente fala de espuma, quando a gente fala de materiais mais maleáveis, o meu copinho plástico aqui, né, eu tô vendo que eu tenho uma maior facilidade para ele deformar só de eu pegar nele, tá? Então, ou seja, esse diagrama, esse ensaio, ele visa avaliar o quanto este material é tensionado até a ruptura e como ele responde se deformando como resposta mecânica, tá? Dessa forma, no eixo Y, a gente vai ter tensão, no eixo X, a gente espera do gráfico a deformação. Tá? Como que eu vou fazer isso, então? Então, a gente vai ter que fazer isso por meio de máquina universal, tá? Essa máquina, ela possibilita que eu coloque dentro dela, né, a amostra, ou no caso do concreto, a gente estava falando de corpo de prova, no caso do aço também é normatizado, né, a gente vai visualizar isso, como que funciona o CP ali do aço, para que eu possa romper, tá? Então, quando a gente fala do concreto, a gente está falando, só para ficar mais claro, de um corpo de prova cilíndrico com, por exemplo, diâmetro de 10 e a altura de 20, tá? Então, esse corpo de prova cilíndrico, como que ele é moldado? Ele é moldado dentro de uma forma ali, por exemplo, metálica, que eu tenho normatização de como eu insiro também o concreto ali dentro, tá? Depois, com um determinado dia, eu tiro esse corpo de prova de dentro da forma e submeto ele ao rompimento. No caso do concreto, então, o que essa máquina vai fazer? Eu vou colocar dentro aqui dela e vai se aproximar, comprimindo esse corpo de prova até ter o rompimento. No caso do aço, pessoal, já é diferente. Esse corpo de prova vai ser inserido, ó, e ela vai se afastar até submeter a tração, até ter o rompimento. Então, isso vai gerar o quê? Um gráfico de tensão por deformação, tá? Como que eu consigo medir, professor, o quanto está deformando? Porque
deve ser bem pouco, deve ser bem difícil, né, essa medida. Então, para isso, a gente tem dispositivos acoplados nessa máquina extremamente sensíveis que conseguem fazer essa leitura. O exemplo deles, né, é o extensômetro. Então, o extensômetro, por meio da resistência elétrica, ele vai ali medir o quanto que a gente está tendo de deslocamento à medida que é aplicada essa carga. E aí, com base nessa leitura do maquinário, eu vou ter o diagrama de tensão e deformação até o rompimento. Então, aqui é um exemplo ali prático, tá, pessoal? Situação real, que nós temos uma prensa, né? Essa prensa, ela tá ensaiando, no caso, um material ali polimérico. Então, o que a gente tem? Ó, observa que aqui, para essa prensa, essa máquina universal, a gente está tendo como se fosse a ligação por meio de garras, tá? Porque, a depender do corpo de prova, eu vou ter que trocar esse acessório aqui, né? Para eu conseguir fazer o ensaio. Então, como eu vou ensaiar ali o corpo de prova polimérico, ó, tá vendo? Esse é o corpo de prova polimérico. Então, o que a gente tem? A gente coloca aqui a base dele aqui dentro, ó, nessa garra, a outra parte aqui, e observa que aqui, no meio dele, ele tem um friccionamento de seção. Ele diminui a dimensão, propositalmente para quê? Para que eu consiga condensar a tensão para que rompa bem no meio do corpo de prova, tá? E eu descubra quanto que ele é capaz de suportar. E aqui, ó, vocês estão vendo um rompimento após o ensaio. Então, foi afastando, 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 até a gente romper, tá? Olha a diferença, pessoal. A gente está falando de mesmo maquinário, prensa, tá? No caso aqui, a gente tem essas garras, material polimérico, e aqui a gente já está falando de argamassa. Então, isso aqui é um ensaio de argamassa. O acessório mudou, ó. Aqui eu já não tenho garra. Eu tô tendo um acessório totalmente diferente e um corpo de prova bem menorzinho, ali pequeno, né? Cilíndrico. Então, esse material, essa prensa, ela vai se aproximando até eu ter aqui, ó, o rompimento desse corpo de prova de argamassa. Então, viram aqui, ó, que rompeu aqui, rompeu aqui. Então, isso vai me dar uns dados de quanto essa argamassa está resistindo à parte de compressão. Professora, mas como que eu diferencio que a argamassa eu vou ter um ensaio de resistência à compressão e o polímero ali você fez a tração, tá? Depende da funcionalidade do tipo do material e depende também do que você está, né, objetivando ali para fazer aquele ensaio, tá? O concreto, obrigatoriamente, ele sempre vai ser ensaiado à compressão? Não, é muito mais comum, tá? Pela funcionalidade dele, pela característica de propriedade mecânica dele, como ele responde, né, muito bem à parte de compressão, ele é dimensionado ali em termos de projeto a compressão, mas a gente também pode pegar um corpo de prova e sair a tração. Óbvio que a eficiência desse material, quando comparado à compressão, não vai ser a mesma, porque uma característica forte dele, né, é resistir muito bem quando comprimido. Diferentemente do aço. O aço já tem uma resistência muito diferente quando é tracionado que quando é comprimido. Então, colabora, né, com a outra parte do outro. Não existe um material que seja, né, pessoal? Esse material não é interessante. Esse material não está aplicado, voltado para a melhor eficiência dele, para que é uma característica dele, tá? Vamos ao diagrama, então. Então, esse daqui é o diagrama de tensão por deformação, tá? Do aço, de material metálico, beleza? O de concreto, ele é diferente, o eixo inverte, porque a gente está falando de compressão, então a gente vai ter o eixo Y mais para baixo, tá? Mas do aço, não. Então, agora, pessoal, é muito importante que você preste atenção em cada um destes itens para você entender o comportamento desse aço e que dá de resposta, né, desse material quando ele é tracionado. Então, eu só vou pegar um pouquinho aqui de água para a gente seguir com a explicação. Bom, vamos lá então, tá? Então, aqui a gente tem um diagrama, né, de tensão por deformação. Vamos com calma, né, para a gente entender bem.
Observem que, conforme eu expliquei para vocês, no eixo Y, a gente tem o sigma, tá vendo? Que é a relação de força sobre área. Então, no eixo Y, a gente tem tensão. No eixo X, a gente tem o símbolo de deformação, tá? Então, ou seja, o quanto este material é tensionado em Y para o quanto ele vai se deformando no eixo X, tá? Antes da gente continuar, é muito importante que você entenda o conceito de deformação. Você já chegou aqui nessa aula e já ficou claro para você que tensão é uma relação de força sobre área, tá? Mas o que é deformação do material? Deformar um material, eu vou lá, né, pego esse material e coloco na máquina e traciono ele. Então, ele vai, né, aumentando ali, digamos assim, de comprimento, tá? O quanto ele se deforma é uma razão entre o quanto ele se deslocou pelo comprimento inicial dele. Então, aqui vocês estão vendo do lado direito a equação da deformação. Olha lá, o símbolo que a gente tem de deformação e a razão. Então, é a razão entre o quanto ele se desloca, esse ΔL que você está vendo aqui é o quanto o material se deslocou à medida que ele recebeu o estímulo mecânico, ou seja, que ele foi tracionado, dividido pelo L, né? O que é esse L? Dividido pelo comprimento inicial do meu material. Então, eu vou lá, submeto esse material à tensão. Ele não, quando eu estou tracionando, ele não tende a aumentar, mesmo que pouco, de comprimento no sentido longitudinal. Então, isso é quanto ele deslocou. Ou seja, quanto ele deslocou em relação ao comprimento inicial dele, eu vou ter nada mais, nada menos do que deformação, tá? Por que a deformação é muito importante a gente entender que não é somente o quanto deslocou, tá, pessoal? O quanto é esse ΔL. Porque se eu comparar, né? Imagina que você tá ali com um cabo de aço de 5 metros. E aí, quando você submeteu ao ensaio, aumentou 1 milímetro. Ele tem 5 metros, ele aumentou 1 milímetro. Vamos supor, tá? Nossa, prof, aumentou muito pouco, significativamente pouco, perto do tamanho original dele. Agora, imagina que você está ali com um cabo de aço de 10 centímetros. E aí, quando ele é submetido ao ensaio, ele aumentou em 1 milímetro, né? Que nem a comparação que a gente fez anterior. Poxa, 5 metros para 10 centímetros mudou muito o comprimento original, só que permaneceu o mesmo deslocamento. Então, o menor é muito mais deformável do que o maior, tá? Então, por isso que a deformação é a razão entre o quanto a gente desloca para o comprimento inicial da nossa peça, tá? Entendido isso, a gente vai pensar nesse eixo X como uma relação de deformação, tá? E no eixo Y como uma relação de tensão de força sobre área. Agora sim, entendido X e Y, eu consigo continuar aí na interpretação desse meu ensaio, tá? Então, vamos lá. Imagina que você é o laboratorista e você, né, pegou ali esse corpo de prova de aço que a gente está ensaiando, né? E colocou dentro da máquina aí. E aí você dá o play, o start. Você vai começar a fazer o seu ensaio. O que começa a acontecer, pessoal? Eu começo a subir tensão, né? Aumentar a minha força aplicada de afastamento nesse corpo de prova. À medida que eu vou fazendo isso, ele vai apresentando um comportamento de deformação. Ele vai deformando, tá? Observem que nesse estágio inicial que a gente tem aqui, ó, a gente tem um comportamento proporcional. O que isso significa? À medida que eu aumento a minha tensão, eu aumento de forma proporcional
deformando esse material. Então, tá vendo que tem como se fosse um triângulo aqui? Então, esse triângulo, ele é a resposta de quanto eu tensionei para o quanto eu deformei. Então, aqui a gente tem a região ali de proporcionalidade, tá, pessoal? Porque é uma região que, à medida que eu aumento a tensão, eu também estou aumentando de forma proporcional à deformação. Nessa região aqui, turma, se eu cessar a minha deformação da máquina, tipo, parei o ensaio, tá? Se eu paro, o que vai acontecer? Eu não vou ter deformações permanentes do meu material. Ele volta ao seu estado original sem permanecer a deformação. Por isso que essa região é denominada de região elástica. Região elástica, então, é aquela em que as deformações não são permanentes, tá? Então, aqui a gente tem proporcionalidade. Essa região, inclusive, é regida por nada mais, nada menos que a nossa lei de Hooke, porque ela é proporcional. Como assim, professora? À medida que eu aumento a tensão, eu aumento de forma proporcional a minha deformação. Então, por conta disso, a gente tem uma equação, que é a equação de lei de Hooke, que está aqui do seu lado direito. Olha só. E ela diz o seguinte, que a tensão representada por sigma é igual ao produto do módulo de elasticidade E vezes deformação. Ou seja, quando a gente tem, à medida que a gente aumenta a tensão e deforma, a gente consegue obter uma constante de proporcionalidade, que é, pessoal, o módulo de elasticidade. Então, com isso, eu consigo, né, por meio dessa inclinação, saber qual que é a relação de quanto tensionou para o quanto deformou. Então, cada material eu consigo ter o módulo de elasticidade dele, o módulo de Young, tá? Também denominado. Ou seja, eu consigo comparar e entender, o módulo de elasticidade do concreto deu tanto, o módulo de elasticidade do aço deu tanto, qual que é mais deformável, qual que é menos deformável, tá? Então, todos os materiais, quando eles são caracterizados de forma mecânica, pelo ensaio de tensão e de deformação, a gente consegue descobrir, né, obter essa constante ali de proporcionalidade. Vamos seguir, então, com o nossa explicação. Bom, então, aqui vocês entenderam que na região elástica, né, a gente tem um comportamento elástico, eu cesso a tensão, eu cesso também a deformação, eu não tenho deformação permanente. Então, é uma região regida por lei de Hooke, uma região proporcional. Seguimos, então. Passamos dessa região, a gente tem aqui a parte que começa o material, esse material é o aço, né? Lembram-se disso? Então, ele começa a ir para o patamar de escoamento, ou seja, ele começa a escoar, tá? Que é o que você está vendo nesse trecho aqui, ó. Isso aqui é escoamento. E observem que aqui você tem tensão LP no eixo Y, que é a tensão do limite de proporcionalidade, tá? E tensão E, que é a tensão inicial quando começa o escoamento. A partir desse escoamento aqui, a gente tem o que a gente chama, né? O início dele é a transição entre o regime elástico e o regime plástico. Então, a partir daqui, pessoal, até o final, até a ruptura, é toda região plástica. O que isso significa? Que as deformações, comportamento plástico, as deformações que ocorrem nesse trecho, por mais que eu cesse a seção, elas serão permanentes. Elas vão permanecer no material, não tem como voltar atrás, tá? Certo? Bom, continuando. Então, aqui eu tenho o escoamento, o material vai escoando com essa tensão. Então, ele está ali deformando, deformando, deformando. Aí, eu vou evoluindo essa tensão, aumento a carga, estou evoluindo. Pronto, ele chega num limite de resistência até o ponto que ele não suporta mais, não tem mais resistência e ele
rompe, tá? Então, o que a gente tem aqui? A tensão de ruptura do nosso material e o limite de resistência a partir daqui. O limite de resistência, ele vai estar localizado, então, no comportamento plástico, ou seja, onde eu tenho deformação permanente. A partir do momento que eu tenho o escoamento, que é aqui, né, que começa o comportamento plástico, pessoal, a gente tem comportamentos diferentes do material, não é mais proporcional. Vocês conseguem observar isso? Não é mais proporcional, né? Então, eu não consigo, né, eu tenho que falar, por mais que eu faça ensaio de propriedade mecânica, é uma zona que a gente tem deformação permanente do material, ou seja, ele está exigindo do material diferente do comportamento elástico, que eu cesso a tensão e ele volta ao seu estado inicial. Por isso que no dimensionamento a gente trabalha nessa região aqui, né? Óbvio que a gente não deixa de estudar essa região, mas quando a gente está falando de módulo de elasticidade do material, que vocês vão ver em projetos estruturais, por exemplo, né, estrutura de concreto armado, parte metálica. Quando a gente fala de módulo, lembra que ele é uma constante de relação proporcional entre tensão e deformação. Por isso que o dimensionamento rege, né, região ali elástica. A gente está dentro desse comportamento elástico, que é onde eu tenho uma proporcionalidade, ou seja, eu consigo saber o quanto que eu estou solicitando desse material em termos de carga e o quanto, né, proporcionalmente ele vai deformando, certo? Então, observem que aqui, então, a gente tem dados importantes, né, no diagrama de tensão e de deformação. A gente consegue saber a tensão limite de proporcionalidade, a gente consegue obter o nosso módulo de elasticidade, que é a razão entre tensão e deformação, bem como saber a tensão de ruptura desse material e o limite de resistência, tá? Tudo isso em um ensaio importante, que é tensão e deformação. Então, o ensaio de tensão versus deformação, ele nos dá informações importantes, né, relacionadas à caracterização, como esse material evolui e responde de forma mecânica a uma força aplicada em função dessa área e o quanto ele vai deformando em função disso, tá? Esse trecho que ele é deformável é muito característico, né, pessoal? É muito claro, diferentemente de escoamento e diferentemente quando a gente tem ali o limite de resistência, tá? Para a gente fechar, então, um pouquinho mais dessa parte de tensão e deformação, é importante que a gente entenda que para esse material chegar a romper, né, para ele chegar a esse rompimento, ele vai começar a estriccionar. Então, é o que ocorreu aqui no slide anterior. Né? No slide anterior, ó, ele começa a diminuir ali, né, a seção dele aqui, até ele provocar a ruptura. Então, a gente tem estricção ali realmente de seção, evoluindo essa tensão até chegar no rompimento. Tá? Continuando o nosso conteúdo, esses materiais, então, de acordo com o comportamento que eles têm no diagrama de tensão e deformação, a gente consegue, pessoal, classificá-los, tá? Entre materiais, por exemplo, dúcteis e materiais considerados frágeis, tá? O aço, por exemplo, ele pode ser considerado um material que tem uma falha característica de material dúctil. O que seria isso, professora? O material dúctil, pessoal, ó, a gente tem aqui a estricção, tá diminuindo a seção do corpo de prova, né? Esse aqui é um corpo de prova de aço, até o momento que ele definitivamente falha, rompe. O material dúctil, ele é localizado ali no ponto determinado, né? E quando feito corretamente o ensaio, tá? E ele vai evoluindo, deformando à medida que ele é tensionado. Então, eu tenho a evolução dessa tensão, que nem foi no diagrama, a evolução no eixo X da deformação, até ele chegar e romper. É como se a gente pensasse que esse material dúctil
pela falha dele, né, ele deforma, então ele avisa, tá, o rompimento. Ele não é um material pavio curto, ele vai te avisando, ó, estou deformando, estou no meu limite, agora eu estou escoando, até ele chegar ao rompimento. Diferentemente quando a gente fala de falha de material frágil. O material frágil, não entendam, pessoal, por favor, tá? Material frágil, que é classificação de comportamento mecânico, ou material que é fraco, tá? Não é isso. Fragilidade, quando a gente está falando aqui, a gente está falando em termos da resposta mecânica do material em relação ao comportamento dele no rompimento do diagrama tensão e deformação. Então, o material, por exemplo, de falha, né? Quando a gente fala frágil, né? O frágil, ele apresenta pouco ou nenhum escoamento. Então, é um material que não vai ter uma deformação significativa, característica em termos de comportamento, como quando a gente fala do material dúctil. O concreto é um exemplo de material frágil, mas ele não é fraco, né? Ele é um material frágil, tá? Então, por que ele é frágil? Porque ele não tem uma deformação característica como os materiais dúcteis. Então, o rompimento dele já é direto, tá? Aqui a gente tem um diagrama, por exemplo, um exemplo, né? De tensão e deformação de ruptura do concreto. Vocês conseguem ver nitidamente a tensão, o escoamento que está tendo nesse diagrama igual ao anterior, que é o do aço doce? Não. Tá? Então, aqui a gente tem a parte de proporcionalidade, depois a gente tem tensão de escoamento, vai evoluindo essa tensão até ali o rompimento. E quando a gente fala, né, de materiais dúcteis, a gente está falando, então, daquele comportamento que é o aço doce com deformação. E quando a gente fala de material frágil, a gente apresenta pouco ou nenhum escoamento antes de falhar. Então, ele vai direto, conforme vai evoluindo essa tensão, até diretamente a ruptura do material, tá? Então, ele não tem deformações claras, características, assim como um material que ele é dúctil. Não significa que ele não se deforma, tá, pessoal? Ele se deforma, mas não com comportamento de tensão de escoamento, assim como o material dúctil. Então, o frágil apresenta pouco ou nenhum escoamento, aquele patamar que você viu no diagrama anterior, tá? Então, ele não fica tão característico. Ele sai ali do zero e vai para a tensão de ruptura de uma forma, né, mais direta, sem clareza desse patamar ali. Ele pode ter esse patamar, mas não da forma que a gente está vendo aí do material dúctil, tá? Pouco ou nenhum. Então, ele pode ter pouco ou ele pode também não ter, tá bom? Diferentemente do dúctil, que tem um patamar de escoamento muito bem estabelecido, né? Então, perceba a diferença do frágil, tá? Ele vai ter pouco ou nenhum do patamar. Bom, aí a gente vai fazer um intervalinho e voltamos para exercício de tensão, né? Para vocês não dormirem, né, pessoal? Então, a gente vai ali, daqui um pouco a gente volta, tá bom? Com a continuidade da nossa aula de hoje. Até daqui a pouco.